Bom dia, irmãos. Eu cumprimento os irmãos na graça, na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Dia maravilhoso, né? Dia lindo, dia gostoso. Um dia com a temperatura muito boa, gostosa. Amanheceu fresquinho. Irmãos, nós vamos nessa manhã continuar o estudo do livro do Apocalipse no capítulo 5. A visão do livro selado com 7 selos e a do Cordeiro. Todo o capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 14. E nós cantamos agora aqui a última música, que fala no coro dela assim: tua mão sustenta os céus. Como é que é depois? E sustenta o meu viver, sustenta a minha vida. E que mão é essa, irmãos? Mão de quem? Mão de Deus. Essa mão é a mão que nós vamos ver aqui, única, digna de abrir esse livro, quebrar estes selos. Essa mão que está controlando toda a nossa vida, todo o universo. É isso que nós vamos ver nessa manhã. A síntese e o que nós podemos entender dentro desse capítulo 5, nessa manhã. Vamos ler então, depois nós vamos continuar o estudo. Capítulo 5, eu lerei, os irmãos acompanhem suas Bíblias. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Eu chorava muito, João dizendo, eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro. E os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciões de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 4 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro, de abrir os selos, porque fostes morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituístes reino e sacerdotes, e reinarão sobre toda a terra. E vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a sabedoria, força, honra e glória e louvor. E então ouvi que toda criatura que há no céu, sobre a terra, debaixo da terra, sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E aos 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostravam-se e adoravam. Deus querido, a tua palavra foi lida nesse instante. Suplicamos do Senhor agora, Pai, que o Espírito Santo do Senhor venha a ser com os nossos corações essa manhã. Que possamos, ó Deus, entender a tua palavra, ó Deus, que todo o simbolismo aqui colocado neste livro, nós venhamos a entendê-lo. Nós venhamos, ó Deus, nos maravilharmos, ó Deus, com o Senhor Deus poderoso, o único digno, Deus, de desatar estes selos.
É isso, ó Deus, que a tua palavra vai nos orientar e nos falar nessa manhã, ó Deus, acerca desse Deus tão maravilhoso que tu és, tão grandioso, tão poderoso. Ó Deus, fala aos nossos corações, nos conforte nessa manhã, nos encoraje, ó Deus, para podermos realmente falar, proclamar a toda a terra quem o Senhor é, o que o Senhor é, o que o Senhor faz, ó Deus. Abençoe-nos nessa manhã. Em nome de Jesus, ó Deus, que oramos hoje, por todo sempre. Amém. Irmãos, esse capítulo do livro de Apocalipse nos fala algo importantíssimo para as nossas vidas, nos traz um conforto tremendo para as nossas vidas, que apesar de olharmos as circunstâncias, o nosso dia a dia, olharmos o que está acontecendo com a humanidade, olharmos o que está acontecendo com o nosso país, olharmos o que está acontecendo em todo o mundo, nós temos esse conforto de olharmos e vermos e entendermos acerca desse texto que nada está saindo do controle de Deus. Nem uma vírgula sequer, nem um segundo sequer, Deus não está no controle da humanidade. E por mais que nós sabemos isso, que você fala, mas eu sabia disso. Mas quando a gente estuda e mais uma vez relembramos, a gente fica cada vez mais maravilhados com esse Deus a que servimos. E esse texto nos fala sobre isso, que toda a história está no controle de Deus. Toda a vontade de Deus está se cumprindo, está acontecendo nas nossas vidas, está acontecendo na humanidade. Então, assim, não há como nós nos assustarmos e acharmos que, o que vai acontecer, o que vai ser da minha vida. Não podemos pensar assim, e não devemos pensar assim. Por mais que às vezes o velho homem inunda as nossas vidas, os nossos corações, o inimigo tente a nos amedrontar, querer fazer algo, né, um cenário mais terrível do que está, ou do que o inimigo tente colocar mentiras em nossas mentes, falando assim, você está achando Deus que você serve aí, olha como é que está aí, guerra, rumores de guerra, governos corrompidos, nada vai dar, tudo vai dar errado. Irmãos, e nós vamos ver aqui que Deus está no controle, Deus está sentado no trono. Nós vamos ver aqui, começar aqui a discorrer todos os versículos do capítulo. O versículo 1 já está exatamente falando isso. Olha, vi na mão daquele que está sentado no trono, irmãos. Quem senta no trono? É o rei, é aquele que está com poder nas mãos, é aquele que tem autoridade, que a autoridade está nas mãos dele. E essa autoridade está na mão do nosso Deus. Ao versículo 1, vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro, escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Nós estamos então vendo aqui, e em nossa mente nós podemos visualizar, termos a visão do nosso Deus, que Ele é todo poderoso. O cenário deste capítulo é o mesmo do capítulo anterior, do capítulo 4. O apóstolo está diante do trono de Deus. A diferença é que o capítulo 4 transmite a adoração, a reverência ao Deus Pai. E agora o capítulo 5 está nos direcionando para a pessoa de Jesus Cristo. Toda adoração, todo o poder agora está nas mãos de Jesus Cristo. Então nós vemos aqui, nesse capítulo aqui, que todos os seres celestiais se prostraram como prostraram diante de Deus Pai, agora se prostram diante do Deus Filho. Deus está no trono, Ele reina, Ele faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Então, irmãos, bem ou mal que está acontecendo, é da vontade soberana de Deus sobre a humanidade, sobre a sua vida, sobre a minha vida. Então, se nós estamos vivendo, pessoalmente, Rubens está vivendo um dia, momentos maravilhosos, glória a Deus, o Senhor está me proporcionando dias maravilhosos, mas se o Senhor está permitindo adversidade sobre a minha vida, glória a Deus, porque é a vontade do Senhor sobre a minha vida. Então nós temos que entender isso,
que tudo que acontece na minha vida, na sua vida, é da vontade soberana de Deus. Se é coisa boa, glória a Deus. Ah, mas se não é coisa tão boa assim, glória a Deus, Senhor, me dá força. E nós temos, então, vamos caminhar nesse sentido, que tudo está na mão de Deus. E Ele tem em sua mão direita um livro. Esse livro contém todos os decretos de Deus, as linhas gerais de todos os acontecimentos até o fim dos tempos. Este livro contém o registro antecipado da história. Deus escreveu no livro a história antes dela acontecer. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Todo acontecimento da humanidade está contido nesse livro. Tudo que aconteceu, o que está acontecendo, o que virá a acontecer, está contido nesse livro. O livro tem sequência e consequências. Toda a história da humanidade está na mão de Deus. Não importa a fúria de Satanás, a agitação do mundo, a história está sempre na mão de Deus. O livro da história está escrito por dentro e por fora. E isso aqui é uma coisa interessante. Na antiguidade, quando se usava essa questão de se escrever de um lado e de outro da página, do papel, do papiro, é porque você simbolizava que você tinha muita coisa para escrever. O normal era se escrever só de um lado. Mas quando se escrevia dos dois lados, é porque você tem muita coisa para escrever. E às vezes a gente, ultimamente, e com certeza a gente faz isso hoje, né? Você tem um caderno, você escreve do lado de cá, do lado de lá. Você não escreve só de um lado, né? É mais econômico também, né? Mas aqui nesse sentido era isso. E tem até um nome, opistografo. Então demonstrava isso, que aquele que estava escrevendo tinha muita coisa para escrever. Por isso que ele escrevia dos dois lados. Então esse livro traz esse simbolismo, que nós podemos entender que tem muita coisa para acontecer, irmãos. Muita coisa aconteceu, mas tem muita coisa ainda neste livro, que é escrito dos dois lados da folha, que tem muita coisa para acontecer, viu, irmãos? Nada foi omitido, nada está sendo omitido e nada será omitido de nós. O futuro, então, está nas mãos de Deus. E tem a questão agora dos selos. O livro está selado com 7 selos. William Hendrickson, mais ou menos isso. Se não for, está sendo agora. Diz que o rolo selado indica um plano não revelado e não cumprido de Deus. E se permanecesse selado, este rolo, os propósitos de Deus não seriam realizados, nem se levaria a cabo o seu plano. Abrir aquele rolo, desatando os seus selos, significa não somente revelar o plano de Deus, mas o levá-lo a cabo. E nós vamos ver isso no capítulo 6, a abertura destes selos. E aí vamos ver o que cada abertura de selos tem o seu simbolismo, o que vai nos trazer de mensagem nessa abertura desses selos, mas isso vai para o próximo capítulo. O número 7, então, tem um significado. Qual é o significado do número 7, biblicamente falando, irmãos? Perfeição. Então, este livro que foi selado com esses 7 selos, então nos traz esse ensinamento da perfeição daquilo que está ali dentro, do que está contido nesse livro. E a história, sem o nosso Jesus Cristo, seria um livro lacrado, mas aí entra o Cristo, aquele que pôde desatar os selos, e aí nós vamos ver no capítulo 6 o acontecimento dessas aberturas dos selos, mas por enquanto vamos continuar aqui, sabendo que esse livro selado, com 7 selos, pode indicar 2 coisas. O primeiro, que quando se lacrava e selava um documento com 7 selos, é porque havia necessidade de algo muito importante e sério ali, que havia necessidade de 7 testemunhas diferentes para se
cada um colocava o seu selo ali, para confirmar que aquilo ali estava bem lacrado, né? E aquela abertura, a abertura destes selos só iria ser possível na presença dessas 7 testemunhas que selaram e desatá-los e ali, então, revelar aquilo que estava escrito naquele documento. Então, nós temos aqui um entendimento que é algo muito importante. Essa questão dos 7 selos nos remete a entendermos que o que está ali é algo sério. É algo que nós temos que entender que não é qualquer um que vai poder depois abri-lo e desatar os selos. E o outro entendimento, é muito provável que os 7 selos representassem a natureza ultra secreta deste rolo, o conteúdo deste rolo. O rolo é tão secreto, tão preeminente na grande ordem dos conhecimentos que pertencem só a Deus, que é necessário mantê-lo oculto dos olhos curiosos, para o qual é selado 7 vezes. Ou seja, né, não vai ser qualquer um que vai ter acesso a este livro, não. Nós vimos aqui que quem foi o único que teve autoridade no céu e na terra para fazer a abertura desses selos. E nós olhamos a partir do versículo 2, aqui que ninguém então tem capacidade de desvendar a história deste livro. Versículo 2 ao 4 diz assim: olha, vi também um anjo forte, que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém poderia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E aí João fala então, olha, eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Ninguém na terra ou no céu foi achado digno de abrir este livro. Ninguém foi encontrado, ninguém, em lugar nenhum foi achado alguém que fosse capaz e tivesse autoridade para isso. E aí então nos remete a quem é digno então? Aí uma grande voz diz o seguinte, que uma grande voz diz para João, olha, que chorava muito, não chore, porque existe alguém que tem a capacidade de abrir esse livro, esse selo. E aí, mas aí nós vamos então, nos remetermos aqui, por que então que João chorou? Porque isso parecia então que se nós voltarmos no capítulo 4, versículo 1, traz uma certeza grandiosa que, olha, depois dessas coisas olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo dizendo, sobe aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Então ele estava com a expectativa de receber algo, um conhecimento que havia de acontecer. E aí agora vem depois um fala assim, oh, você não vai saber de nada. Então talvez João se mostra frustrado aqui, ao saber assim, olha, eu não vou ter acesso a nada. Nada do que está acontecendo, o que vai acontecer, eu vou saber. Por isso então, talvez ele se frustre aqui e comece a chorar. Fala assim, oh, Senhor, parece que o Senhor balançou um doce na minha frente assim, né? Não, você é diabético, você não pode não. Não, você está com dieta de 21 dias sem açúcar. Não vai poder não. E aí há aquela frustração então em João, porque a história que aparentemente seria revelada, seria colocada à frente dele naquela revelação. Opa, todo maravilhado, aí vem outro, não, peraí, você está vendo esse livro que está selado aqui? Entretanto, há aqueles que se consideram, aí entra a questão aqui, né, que a nossa apostila traz, assim, que algumas pessoas se apresentam como que capazes disso, agora humanamente falando, né? Voltando à nossa atualidade, a gente vê aí falsos mestres, falsos profetas,
tentando aí, esses loucos que aparecem aí, arrebatando um monte de gente, falando que poderiam prever o futuro da humanidade, que muitas, até na década de 80, 90, algumas seitas, o pessoal, olha, um monte de gente se suicidava, indo atrás de alguns loucos. Então, assim, e não foi só essa, né, mas se você olhar, né, na história aí, principalmente nos Estados Unidos, muita galera foi levada a acreditar em pessoas que teriam esse poder, que estariam com essa autoridade de prever. Tem até um camarada aí, um Henry Cristo, aí, um abestado aí, que fala bobagem para cima e para baixo e se caracteriza como Jesus Cristo, né? Mas parece um artista, só para ter seguidores. O cara é muito doido. Então, assim, mas tem pessoas mais sérias que arrebataram muitas pessoas com esse pensamento, e muitas pessoas crentes nesse sentido de acreditar em uma pessoa que tem uma oratória boa, com um pensamento, né, firme ali, as pessoas fracas e seguiam loucos como esse, né? Mas então João chorou, ele não tentou adivinhar o que então lhe estava, no que fora revelado. Isaías também chorou diante do trono do Senhor, pois viu o quanto era digno e pequeno. Essa deveria ser a atitude moral daqueles que recebem uma visão desta magnitude. A glória deve ser dada àquele que concede a visão e não àqueles que a recebem. Então, aqui nós vemos agora, a partir do versículo 5 e 6, a solução para a história. De onde que ela vem? Vem do céu, olha aqui, olha. Todavia, versículo 5, um dos anciões me disse, não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. E então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciões de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. O choro de João durou até que um ancião disse-lhe, não chores. Veja, por isso que nós estamos tendo essa percepção, Cristiano, né, que foi algo assim, momentâneo, né? Não, peraí, chora não. Opa, peraí. Então, realmente, o que está acontecendo? Vamos lá. Para de chorar. Como diz? Para de chorar. Para de chorar. Enxuga o olho. Vem cá, presta atenção. Engole o choro. O negócio não é assim como você está pensando, não. Veja, aqui está aquele que é digno de abrir o livro. João entra, ergue os olhos e vê um cordeiro. Mas o ancião havia lhe dito que era um leão. Este é um dos momentos mais espetaculares do livro, a aparição do Senhor Jesus no centro da cena. Ele estava ali, bem diante de João. Era o próprio Senhor Jesus Cristo, leão cordeiro, que estava vindo para quebrar os selos e abrir o livro. O ancião diz a João que há um que ganhou a tal vitória que pode considerá-lo digno de abrir o livro e romper os selos. Esse era Jesus Cristo. Então, meus irmãos, há um consolo para nós. Não chores. Às vezes, então, nós estamos como João, como eu comecei no início aqui, meio desanimados, meio sem expectativa para nossas vidas, meio ansiosos com o que há de vir, com o que há de acontecer na minha vida, na minha família, no meu país, na humanidade. O que vai acontecer amanhã? O que vai acontecer comigo na minha velhice? Eu penso nisso, quando eu ficar velho. O que vai... Por que esse Às vezes a gente fica tão pensativos, né? Será que vai acontecer quando vier a minha velhice? Eu vou ter condições financeiras de me sustentar, de pagar um plano de saúde? Se eu vou ficar dependente ou não? Às vezes a gente conversa até sobre isso, né, Paulo? Às vezes a gente tem uma realidade
Não, calma. A gente tem uma realidade. Não, pera, deixa eu acabar de falar a frase. Uma realidade na família de pessoas idosas, que não é o, né? Quando nós chegarmos na velhice, a gente fica a pensar: oh meu Deus, como será a minha vida? Será que eu vou ser dependente? E aí você fica, na nossa, humanamente falando, a gente fica assim, você quer ficar numa cama pro resto da sua vida, dependendo que pessoas te deem banho, troquem sua roupa, e leve água, te levante. Ninguém quer isso para a sua vida. Mas às vezes é um temor nosso. E por às vezes sermos rodeados com uma situação parecida, aí é que essa realidade nos confronta mais, nos amedronta mais. E a gente fica, será? Aí você fala, não, eu oro, eu sempre peço a Deus, Senhor, eu quero chegar 120, 130, mas com saúde, 100, mas não ficar com 70 e numa cama e sem perspectiva de ter algo melhor. Então, assim, a gente fica nessa. E eu tenho até, minha mãe sempre... Eu conto isso, que minha mãe uma vez me falou assim: meu filho, eu não sei se eu estou pecando ao orar assim, eu peço a Deus para Deus não permitir que eu precise, né? Ela orava assim, né? Que alguém me dê um banho até o final da minha vida e tal, assim. Só uma vez, né, meu bem, que ela passou um mal lá e a Ana Paula teve que ir lá e aí ela acudiu ela, deu um banho nela e depois ela falou assim: Ana Paula, quem me deu banho? A Ana Paula falou: foi eu. Aí ela começou a chorar e tal. Mas aí Deus deu a bênção dela viver a vidinha dela, sozinha lá no apartamento dela, a gente dava um suporte. E Deus ouviu a oração da minha mãe, né? Deus a levou tranquilo, não deu trabalho praticamente nenhum, digamos assim, para os filhos, algo fora do normal, levar ela para a igreja e levar para o supermercado, isso era coisa mínima que a gente fazia. E aí então a gente vê que Deus ouviu a oração dela nesse sentido de não ficar acamada e tal. Mas esse é um temor de todos nós, é um temor de não termos esse controle na mão do futuro. E graças a Deus que não temos, né? Se nós também soubéssemos do futuro, imagina que, eu sei que do dia tal, hora tal, vai acontecer isso comigo. Imaginou que terror que seríamos para nós? Já está chegando um dia. Olha, então, se não chores. O digno procurado, quem é esse digno de abrir? Agora o digno foi encontrado, Jesus Cristo. Então a solução da história está em Jesus. O livro da história está nas mãos de Jesus. Ele tem todo o poder, toda a autoridade. Jesus tem a chave da interpretação da história nas mãos. Ele venceu. Ele venceu para quê? Para abrir o livro. Jesus é o leão de Judá, a raiz de Davi. Ele venceu o diabo, o mundo, o pecado, a morte. Jesus só é apresentado como Messias vencedor, porque antes ele foi o Messias sofredor. Olha só como é. Se ele hoje é o leão da tribo de Judá, é porque ele foi o Cordeiro de Deus. Então nós temos que entender esse processo que está sobre Jesus Cristo. Hoje ele tem esse poder, a autoridade que foi dada da parte de Deus, porque ele passou por esse processo de cordeiro que subiu na cruz e que ali ele recebeu toda a autoridade de Deus, vindo da parte de Deus. Então, se ele hoje é o leão, porque ele foi o cordeiro. Glória a Deus por isso. Então, esse leão da tribo de Judá, aquele que defendeu o seu povo ali na cruz, antes como cordeiro, agora como leão, assume o poder universal. Este título se remonta à bênção final lá de Jacó, a seus filhos, antes de sua morte. Nessa bênção, chama a Judá de leãozinho. Se Judá, então, for um leãozinho, será justo chamar os descendentes maior de sua estirpe, o leão de Judá. Jesus, a raiz de Davi. Este título, então, remete, como lá em Isaías, dizendo que seu livro diz que surgirá uma raiz do tronco de Jessé,
que se converterá em insígnia de todo o povo. Jessé, o pai de Davi. Então isso nos remete, então, porque a raiz de Davi é Jesus Cristo. Jesus Cristo, então, vencedor, é o cordeiro que foi morto. Então João vê em sua marca como tendo sido morto. A vitória foi conquistada aonde, irmãos? Ali na cruz. João vê essa posição de que ele está onde? Em pé. Ação de poder. Está onde? Aonde que ele está? Diante do trono. Aí nos remete à autoridade. Entendemos que se ele está de pé, poder, diante do trono, autoridade. João então relata seu tema central da revelação do Novo Testamento: a vitória mediante o sacrifício de Cristo. E esta é a recompensa dada a Cristo, é a nossa consolação. Um momento muito significativo na história é esta coroação, essa investidura do mediador como ofício de rei sobre o universo. Então essa autoridade, esse poderio de Cristo foi outorgado a ele ali na cruz. E hoje, então, aquele então cordeiro, ali imolado na cruz, recebe então essa autoridade para governar sobre a sua e a minha vida, ali sobre aquele ato grandioso, tão sofredor para Cristo, mas tão grandioso para nós. De hoje, nós temos então o leão da tribo de Judá. Jesus é digno de desvendar o sentido da vida. Por quê? Olha, agora nós vamos entrar aqui nos atributos de Deus, que está simbolizado aqui em 3 símbolos aqui, que a onisciência de Deus, a onisciência dele está refletida aqui no simbolismo do cheio de olhos, ou seja, se você vê, você sabe todas as coisas. Então, quando na visão do livro aqui, nós vemos que aquele que é digno de abrir o livro, ele é cheio de olhos, nos remete então a entendermos a onisciência de Deus, que Deus sabe todas as coisas. O segundo simbolismo que nós olhamos aqui, que os chifres nos remete a poderio. O poder, o chifre está nos remetindo então a esse atributo de Deus, de poderio. E os 7 espíritos nos traz a onipresença, ou seja, os espíritos estão por todos os lados. Então nos remete a esse atributo de Deus: onipresença, onisciência e onipotente. Todos esses atributos de Deus que nós bem conhecemos estão sendo revelados aqui nesses 3 simbolismos, cheios de olhos, os 7 chifres e os 7 espíritos. Então, meus irmãos, o leão cordeiro foi achado digno de abrir o livro, porque ele não faz parte do mundo criado. Ele é da mesma essência do Pai. Mesmo assim, de acordo com os propósitos de Deus, ele teve de vencer para abrir o livro. Então, esse que é o leão, que nós estamos enfatizando tanto, ele teve que vencer a morte, teve que vencer o mundo, teve que vencer o inimigo ali na cruz para lhe ser outorgado a ele essa autoridade vindo da parte do Pai. Venceu aquilo que o homem não poderia vencer, que eu e você não poderíamos vencer. O diabo, o inferno e a morte. Como vencedor, ele poderia abrir o livro, quebrando selo por selo, revelando os mistérios de Deus. Aí a apostila nos traz aqui, olha, muitos líderes religiosos, grandes homens, morreram em prol, no trabalho, fazendo a obra do Senhor, mas nenhum deles teve autoridade de ganhar almas para Cristo, no sentido de que Cristo lhe fez. Falou assim: olha, se eu hoje sou um salvo e vou para o céu, glória a Deus, amém, irmãos? Todos nós aqui somos alcançados por esse sacrifício de Cristo ali na cruz. Nenhum outro homem teve. João Calvino, John Knox, homens tremendos aí, nenhum deles conseguiu fazer o que Cristo fez, por maiores
que fossem maiores autoridades, biblicamente falando, homens que realmente fizeram N coisas para a obra do Senhor, que eu, Rubens, estou muito aquém. Como compararia a um homem desse? Ou os homens, personagens bíblicos, apóstolo Paulo e João, tantos outros, você olharia assim, que homens grandiosos, que homens que realmente dedicaram suas vidas, homens que morreram queimados, cortados, picaram eles em pedaços. Os próprios discípulos, todos eles, quase todos, né? Morreram dessa formas trágicas, empunhando a bandeira do cristianismo, mas nenhum deles teve esse poder que foi dado a Jesus Cristo, por maiores que sejam. E isso é que nos traz o consolo de quem é digno de abrir esse livro, realmente está com poder nas mãos e é poderoso para isso. Então esse cordeiro é uma das mais características, interessante nós vermos aqui, que no Apocalipse, Jesus Cristo é chamado 29 vezes de cordeiro. E há um detalhe da origem do grego, que indica aqui que se comunica uma ideia, a ideia nova em relação ao que vinha se falando de Cristo como cordeiro. A palavra que João usa para dizer cordeiro aqui não aparece em nenhum outro lugar, a forma como ele disse do cordeiro. Porque há outras menções de similares, quando João Batista chama Jesus o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pedro diz que o sangue de Cristo é como o sangue de um cordeiro sacrificial, sem defeito, sem mancha. Isaías, em 53, é um texto tão conhecido nosso, que diz que Jesus, assim para a igreja primitiva, era um servo como um cordeiro que é levado para o matadouro. Mas em todas estas casos, a palavra em grego significa cordeiro. E enquanto o João, aqui no livro do Apocalipse, a palavra usada aqui diz que ele era um cordeiro manso. Entrou uma palavrinha interessante no meio aí, que quando nos outros textos que remete Cristo como cordeiro, não coloca essa questão dele como um manso cordeiro, ou seja, aceitando ali de espontaneidade ao que iria acontecer na vida dele. Então há essa conotação aqui um pouco diferente do cordeiro de João aqui para os outros textos que traz Cristo como cordeiro. Então nós vemos aqui que João está procurando aqui sublinhar o fato de uma concepção de Jesus, então, como esse cordeiro, de uma nova forma, de uma nova maneira de nós entendermos esse seu ministério. Um aspecto um poucozinho diferente, um pouco mais diferente de nós entendermos. Uma coisa é falar, Paulo manso. Nós poderíamos ter outro entendimento, mas Paulo, nós demos uma qualidade a mais, uma característica a mais, um significado um pouco mais para a palavra Paulo. Paulo manso. E aí, assim, Paulo manso. É manso? Às vezes, né? Mais ou menos. E aí nós vemos aqui o interessante, um paradoxo que nós vemos aqui entre essa questão do cordeiro e de leão, né? O cordeiro leva sobre si as marcas do sacrifício, mas ao mesmo tempo ele está revestido pelo poder de Deus, que nenhum inimigo poderia remover ou quebrar. O cordeiro, então, desses 7 chifres, que ele é onipotente, remete, então, esse entendimento dessa perfeição, esse poder perfeito, o poder desse cordeiro, que pleno, completo, mais além de toda possibilidade de resistência e oposição a esse cordeirinho manso, mas ao mesmo tempo é um leão que está no controle de todas as coisas, que
que algo interessante para nós entender, falou assim, gente, como esse Deus maravilhoso que nós servimos, ao mesmo tempo que ele é manso, que ele subiu na cruz, porque ele aceitou esse sacrifício ali por mim, por você, é aquele que nos defende ali com toda a garra, com todo o poder da investida do inimigo sobre as nossas vidas. E Jesus então está com o livro da história nas mãos. Agora nós vemos isso do versículo 7 ao 12. Este fato deste livro estar nas mãos de Cristo nos traz algumas implicações para nossas vidas. Aí no versículo 8, isso deve levar-nos a orar confiadamente acerca do destino das pessoas. Olha o versículo 8, nos traz aqui, olha, tudo isso que nós vemos são as orações dos santos, ou seja, irmãos, as nossas orações agora fazem sentido, porque a nossa oração agora é direcionada a alguém que é poderoso para ouvir e atender de acordo com essa vontade soberana dele. Então nós temos esse entendimento que esse poderio que está na mão de Cristo ali, com este livro nas mãos, ele tem este poder para abrir este livro, é aquele que está com o poder que nós falamos que dá sobre toda a criação e sobre as nossas vidas, e então é a este que nós devemos nos debruçarmos, ajoelharmos, o levantar de mãos. Aí tem uns simbolismos que nós vemos em colocando a autoridade sobre Deus, por exemplo, quando nós levantamos as mãos, o levantar de mãos é um simbolismo de quê? De rendição, nós nos rendemos a este Deus poderoso. Quando você se ajoelha, é quando você reconhece a soberania e a autoridade daquele que é acima de você. Então, quando você se ajoelha diante de Deus, você reconhece, então, essa soberania, esse poderio de Deus sobre as suas vidas. Então, por isso que é a Ele que nós devemos orar. Por isso que quando nós terminamos a nossa oração, em nome de quem? Em nome de Jesus. Para selar ali, ó, Senhor, eu te peço, eu te agradeço, fazemos a nossa oração, e aí encerramos ali, olha Deus, é no nome de quem tem autoridade para ouvir a minha oração e atendê-la, é que eu estou fazendo, é no nome de Jesus. Por isso que é importante, irmãos, às vezes, de vez em quando, nós ouvimos pessoas encerrarem, obrigado por tudo, amém. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus que eu oro. Nós devemos ter esse cuidado, irmãos, da nossa oração ser direcionada a quem tem esse poder, em nome de Jesus. O que nós devemos entender também? Que nós devemos empunhar agora a questão importante para as nossas vidas, demonstrarmos aos outros quem é esse Deus, quem é esse Senhor que está com poder nas mãos. Ou seja, nós devemos evangelizar, proclamar que Cristo morreu como cordeiro, mas hoje está como leão da tribo de Judá. Quando que está com esse livro na mão, nós temos que dizer, olha, esse que está com o livro nas mãos é o Deus que eu sirvo, é o Deus que você pode servir, é o Deus que está no controle de toda a situação. Então deve nos remeter a isso, nos encorajar cada dia mais a falarmos a respeito desse Deus poderoso. E no versículo 10, nos remete a levarmos a tomar uma posse da nossa alta posição espiritual, ou seja, nós somos constituídos dentro desse reino, nós já reinamos com Cristo espiritualmente, pois estamos assentados juntamente com Ele nos lugares celestiais, reinamos com Ele plenamente na segunda vinda, ou seja, nos dá esse anseio da vinda de Cristo, estarmos presentes com Ele ali no trono. Isso deve também nos remeter a dedicarmos tudo que somos e temos a este Cordeiro que está com os livros nas mãos, no versículo 11 e 12. A Ele o que? Seja o poder, a riqueza, a sabedoria, força, honra e glória. Aquele que é digno de louvor e adorado. Nós vemos aí a partir do versículo 13, olha, 13 e 14. Então ouvi que toda criatura que há no céu, sobre a terra, debaixo da terra, sobre o mar,
e tudo o que neles há, está dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes então respondiam: amém. Também os anciãos prostravam-se e o adoraram. Então, quando Jesus toma o livro nas mãos do Deus Pai, do Deus Todo-Poderoso, ele é atingido por uma explosão de louvor. Todas as criaturas, então, todos os seres viventes, então, se prostram e adoram a esse que é digno do nosso louvor. E aí nós vemos esses cânticos sendo entoados por todos esses seres viventes, ou seja, colocando Deus na posição de ser adorado. O cântico dos 4 seres viventes e dos anciãos fala sobre a morte do Cordeiro. A palavra de Deus, que é uma ênfase especial para este evento, a morte do Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro. Que morte foi essa? Uma morte sacrificial. O Senhor Jesus morreu no meu lugar, ao seu lugar. Por isso, então, os seres viventes o adoravam, por esse sacrifício tremendo que foi sacrificial por mim e por você. E esse sacrifício também foi o quê? Um sacrifício libertador. Então, ou seja, pela morte de Cristo, todos nós fomos libertos da morte e das mãos do inimigo. E qual foi essa abrangência? Todo o universo. Essa morte, recebe esse louvor porque não foi algo direcionado aqui ou ali, ou para um ou para outro, mas teve essa abrangência universal. E foi uma morte capacitadora. Pela morte de Cristo, os que estavam longe não apenas foram aproximados de Deus, mas foram capacitados a serem mais do que pessoas comuns, passaram a ser pessoas especiais, com ministérios especiais, reis, herdeiros dos reis, sacerdotes, acesso livre à sala do trono. Ou seja, o véu foi rasgado ali, naquele momento, que Cristo subiu na cruz. Então, o que separava o homem ali da verdadeira adoração, já não há mais. Então, nós vemos então que esse louvor remete o quê? Poder a Deus. Podemos dizer triunfantes com relação a Jesus Cristo. Ele pode. Pertence a Ele, a adoração ali também estava remetindo a isso. A Ele pertence todas as riquezas. Não há promessa, ou seja, quando a gente entende que não há promessa que Jesus faça, que Ele não tenha recursos para realizá-la. A Ele pertence a sabedoria. Jesus possui a sabedoria necessária para conhecer os segredos de Deus, possui a sabedoria para conhecer o caminho, o modo de vida mais adequado segundo os propósitos do nosso Criador. Essa adoração remete a isso, que pertence a Ele força, pertence a Ele honra, pertence a Ele glória, e todo louvor pertence a um nosso Deus. Então, a esse Deus que está com o livro nas mãos, que recebe toda essa adoração, todo esse louvor, nós podemos então concluir que essa visão revela que há uma necessidade de um mediador entre Deus e os homens, e que o único mediador poderoso foi e é nosso Senhor Jesus Cristo. Só Ele pode ser esse mediador. Revela que Jesus está no comando desses últimos acontecimentos. Revela que toda quebra dos selos representa a vinda de flagelos que serão lançados sobre a terra. Mas isso está no próximo estudo, capítulo 6, a abertura desses selos. Hoje, então, nós temos que entender e resumir tudo isso aqui que está no capítulo 5 que nós vimos hoje. Que nós temos um Deus, servimos um Deus que está sob controle de todas as coisas. E, portanto, a Ele o nosso louvor, a nossa adoração, o nosso culto, a nossa submissão, e nós realmente, e a cada dia, o nosso viver seja remetido a entendermos quem é esse Deus a que nós servimos. E como será e deva ser o nosso procedimento, o nosso caminhar
diante desse entendimento, que o Deus a que servimos está no controle de toda a situação, de toda a nossa vida, de todo o universo. Amém, irmãos? Alguém quer participar com alguma coisa, para abrilhantar o nosso estudo com alguma experiência? Bom, não havendo, vamos encerrar agradecendo a Deus por essa manhã maravilhosa, estarmos aqui na casa dele, né? Deus, graças te rendemos, ó Pai Celestial, pelo Deus grandioso que o Senhor é. Adoramos o nome santo do Senhor, meu Deus, porque mesmo tão pequenos, tão falhos que somos, nós temos o Senhor como nosso Deus. Nós temos o Senhor como um Deus que cuida de nós, que nos protege, que tem, ó Deus, dispensado sobre nossas vidas tantas bênçãos que reconhecemos, ó Deus, que não merecemos. Tudo isso é prova desse amor grandioso do Senhor para conosco. Oh Deus, nesse instante nós adoramos, nós exaltamos, glorificamos o nome santo do Senhor Jesus Cristo, ó Deus, o único que pode e tem este poder, ó Deus, sobre toda a nação, sobre todo o universo, sobre nossas vidas. É diante do Senhor que nos prostramos, nos ajoelhamos, nos rendemos, nos levantamos as nossas mãos, porque só o Senhor é digno, ó Deus, do nosso louvor, da nossa adoração, digno do nosso culto, ó Deus. Por isso nós nos prostramos diante do Senhor, dessa grandiosidade que o Senhor é. Por isso, ó Deus, nós adoramos o Senhor e pedimos ao Senhor, seja conosco, esteja sempre presente em nossas vidas, ó Deus, sendo esse Deus maravilhoso que o Senhor é. Ó Deus, pedimos a Ti que o Senhor nos dê um dia de paz, guardados, protegidos pelo Senhor, e que o Senhor nos traga à noite, ó Deus, mais uma vez aqui na casa do Senhor, para podermos cultuar ao Senhor, prestarmos a nossa adoração ao Senhor, que é o único digno, Deus, de receber o nosso culto e a nossa adoração. Por isso nós adoramos e agradecemos o Senhor. É no nome do Senhor Jesus Cristo e para a glória do Senhor que oramos. Amém.